Nos primeiros séculos após os tempos do Novo Testamento, a igreja ela enfrentou perseguições muito implacáveis. Só que a verdadeira prova, a verdadeira dificuldade para a igreja, na verdade, veio de uma maneira bem inesperada, porque quando o cristianismo ele se tornou a religião dominante do Império Romano, depois de muita perseguição aos cristãos, depois de muito sofrimento, eles se tornaram a religião dominante, a religião oficial. E aí, de repente, essa igreja que antes lutava pela sobrevivência se encontrou inundada de favor, de status, de admiração, de riqueza, de poder. Só que o que isso trouxe de verdade para a igreja? Tem um ditado que diz, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu não vou falar quem foi o filósofo que criou essa citação. E infelizmente isso aconteceu com a igreja. Ela não estava totalmente preparada para lidar com essa nova realidade. Ela era muito forte quando ela estava sendo perseguida, mas agora que ela recebeu tudo de mão beijada, ela não sabia como lidar com isso. E a transformação que ocorreu na igreja foi muito profunda. Práticas e crenças pagãs foram se infiltrando, porque o mundo cobra esse preço. Ele te oferece benefícios, mas ele quer concessões. E essas concessões, essa infiltração de doutrinas, de filosofias do reino inimigo, foram diluindo a pureza da fé e da doutrina apostólica, daquilo que Jesus tinha ensinado. E aí você começa a perceber o quê? Líderes cristãos começando a adotar estilos de vida opulentos, de riqueza, de status, de ostentação, se distanciando justamente das verdades simples do evangelho que antes a igreja pregava. A essência do cristianismo estava em risco. Para entender melhor um pouco a astúcia por trás dessas mudanças, a gente precisa dar uma olhada lá em Apocalipse capítulo 12, verso 9, porque lá Satanás é descrito com 5 títulos que revelam para a gente a sua estratégia nesse grande conflito cósmico. Ele é chamado de Dragão, a Antiga Serpente, Diabo, Satanás e o Enganador de todo mundo. Cada título aqui destaca para a gente um aspecto da missão que Satanás tem de usurpar a autoridade divina e de enganar a humanidade. Satanás ele é um mestre do engano. Ele não se opõe apenas a Deus de forma direta, mas ele trabalha incansavelmente para ir distorcendo ali, devagar, de forma bem sutil, bem, escondida, a verdade. E ele vai desviando o povo de Deus do seu caminho aos poucos. Ao transformar a perseguição em prosperidade, o que Lúcifer, o que Satanás fez foi introduzir uma prova ainda mais sutil e perigosa para a igreja, a tentação de estar no poder e de receber glória mundana. Essa foi uma grande jogada de mestre da parte dele. E nesses 2 períodos da história cristã, a gente observa como a igreja teve que lidar com desafios não só internos, mas também externos. No início, a fé e a resiliência eram o que definiam a igreja que era perseguida o tempo todo. E mais tarde, a luta interna contra a corrupção, contra a apostasia, foi o que se tornou, de fato, o grande e maior desafio. E a questão que permanece para a gente é, como é que nós podemos, como igreja, como indivíduos, enfrentar as tentativas de Satanás de estabelecer a sua autoridade sobre nós? Esses enganos sutis. A resposta está em permanecer enraizados no ensino das Escrituras. Esse é o alicerce real da nossa fé. É pela palavra de Deus que nós aprendemos a discernir a verdade do erro. Nós resistimos às seduções do poder, do status, da influência, da riqueza, e nós mantemos a nossa integridade em face das provações. No coração do contraste que a gente avalia aqui, luz e trevas, verdade, mentira, tudo isso a gente encontra revelado em João 14, verso 6 e também em João 8, 44. Lá a gente encontra a essência da verdade contra a essência da mentira, o contraste entre a filosofia de Satanás e a filosofia do reino de Deus. Jesus ele se apresenta para os seus discípulos e seguidores como o caminho, a verdade e a vida. E essa é uma afirmação que envolve a gente numa atmosfera de confiança total e de transparência. Deus ele se manifesta em Jesus mostrando quem ele de fato é, qual é o seu caráter. Por outro lado, Satanás ele é descrito ali como o pai da mentira. Esse é um ser cuja própria natureza está enraizada na enganação, no desvio da verdade. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo
lá atrás no Jardim do Éden, a gente já visitou esse espaço que foi o palco, né, onde a contradição entre a verdade de Deus e a mentira de Satanás se manifestou pela primeira vez. E isso aconteceu de uma forma muito dramática, a gente já viu isso na semana passada, também na primeira lição, né, do trimestre. Esse é um tema que vai ser recorrente, porque ali é como uma coisa surge no nosso planeta. E claro que eu estou falando de Gênesis capítulo 2, verso 17, e fazendo a transição para o capítulo 3. Deus ele dá um claro comando a Adão, marcando o limite que não deveria ser ultrapassado. Só que quando a gente chega lá em Gênesis 3, no verso 4, Satanás, com todas as suas palavras enganosas, as suas mentiras ardilosas, bem sutis, ele desafia diretamente essa verdade e ele começa a insinuar que Deus estava, de alguma forma, retendo algo de Adão e Eva. E essa é a primeira grande ilustração de como a mentira busca se sobrepor à verdade. Mas o que Provérbios 23, João 17, João 8:32 dizem pra gente sobre a verdade da palavra de Deus? Esses versos eles enfatizam a importância de adquirir a verdade e a libertação que só a palavra de Deus pode trazer. A palavra bíblica, a revelação da vontade de Deus, ela é descrita como pura, como libertadora. Ela é um alicerce seguro num mundo cheio de incertezas e enganos sutis, instáveis, onde a gente não consegue pisar com firmeza no caminho que nós estamos percorrendo. Apesar de uma farta disponibilidade da Bíblia que nós temos hoje, não só em formas impressas, de formatos mais luxuosos até formatos mais acessíveis, mais compactos, mais econômicos, a gente tem de graça na internet, na ponta do seu celular, aí você simplesmente acessa, baixa um app de graça e você tem dezenas de versões em português e vários outros idiomas. E quando a gente compara isso com o contraste de outras eras da história da igreja, como a Bíblia era suprimida, o acesso à palavra de Deus eram proibidos, né? Só que Satanás ele não descansou desde lá, né? Os seus métodos eles vão evoluindo, mas o seu objetivo ele permanece o mesmo, que é minimizar o impacto da palavra de Deus na humanidade. E como é que ele faz isso? Justamente lançando dúvidas sobre a relevância, sobre a autoridade da Bíblia. Ele começa a promover interpretações distorcidas das Escrituras, ele incentiva um estilo de vida que ignora os princípios bíblicos. E aí você tem diversas heresias hoje que estão dentro da igreja sem a gente sequer perceber, né? Alguns exemplos aqui, a ideia de que a gente pode, por meio de uma obediência estrita e estética, né, e externa dos mandamentos, alcançar uma perfeição que nos dignifica sermos salvos sem a necessidade da graça de Deus, né? Uma visão talvez humanista, centrada na visão do ser humano, de que não, eu sou uma pessoa boa, mas o problema é o ambiente em que eu moro, e aí você começa a importar certas doutrinas filosóficas da faculdade, de movimentos políticos, seja de esquerda, seja de direita, seja de em cima, embaixo, no alto, dentro e fora, sempre sou feliz, não importa. Mas tudo aquilo que é externo à revelação da palavra de Deus, e a gente tenta encaixar a palavra de Deus no nosso estilo de vida, na nossa visão de mundo, tudo isso são estratégias de Satanás, né? Você já percebeu no Brasil o quanto hoje o cristianismo ele se tornou pauta dos palanques políticos? Muitos políticos hoje eles tentam sequestrar o púlpito, seja da igreja, seja da tribuna política, e fazem discursos religiosos como se o cristão e a igreja em si devesse dominar a política através da imposição dos seus valores. Tudo isso são princípios que já se provaram errôneos na história. Sempre que a igreja teve esse tipo de influência, esse tipo de poder, coisas ruins aconteceram. A igreja não é a respeito de ter o status de governante desse mundo do jeito que ele é agora. O reino é de Cristo e o reino de Cristo é governado a partir dos princípios e valores de Cristo que são revelados na sua palavra. Então pense nisso. Uma outra coisa é como o inimigo utiliza distração como uma das suas ferramentas mais eficazes nessa era digital. Você já percebeu como é que a enxurrada de informações, de entretenimentos que a gente é exposto a cada momento diariamente torna cada vez mais desafiador a gente dedicar um tempo à leitura, à reflexão da palavra de Deus? Você abre qualquer streaming e você tem dezenas e centenas e milhares de opções de seriados, desenhos, filmes e tudo mais. Já percebeu isso? Quando não, a gente gasta 3, 4, 5 horas no dia. Parece que eu estou exagerando? Coloca um aplicativo aí no seu celular para você poder avaliar a quantidade de horas que você fica na semana dentro do seu celular, nas redes sociais em geral. Começa a perceber isso daí, você vai ver o quanto de hora que a gente gasta no celular, nas redes sociais, Instagram, Twitter e por aí vai. É um tempo assim que não volta mais.
E aí a palavra de Deus, ela é cansativa, ela é enfadonha, porque ela não é escrita em 140 caracteres, ela não tem fotinho, e ela não permite você conversar com as outras pessoas, conversas fúteis sobre o Big Brother, sobre o tempo, sobre a política, ou sobre não sei o que lá. E aí quando você vê o seu tempo foi pro ralo, e você não refletiu, não conversou com Deus, não foi nutrido. Então, no fim das contas, o que a gente pode fazer? E a chave está justamente em priorizar o nosso tempo com Deus, em mergulhar nas Escrituras, orar por discernimento e aplicar na nossa vida os princípios que nós aprendemos. É também vital a gente estar conectado com uma comunidade de fé que encoraje a gente e compartilhe desses mesmos valores, desafiando a gente a crescer espiritualmente e nos apoiando quando nós caímos. Em Atos 20, 27 a 32, Paulo, sobre uma profunda inspiração divina, ele oferece sérias advertências sobre o futuro da igreja. Ele começa a falar sobre lobos cruéis que não poupariam o rebanho, ou seja, pessoas tentando atacar e dissuadir os fiéis, o rebanho da igreja, né? Ele estava se referindo àqueles que de dentro da própria comunidade iriam distorcer a verdade para atrair mais seguidores. Isso leva a gente a refletir sobre a importância do discernimento. Essa habilidade de detectar a verdade do erro, ela é essencial para manter a nossa fé inabalável diante das adversidades. Mas como é que nós devemos desenvolver esse discernimento, especialmente quando a gente se depara com questões tão difíceis para a gente discernir, né? A chave está, de fato, no comprometimento contínuo com o estudo da palavra de Deus e, complementariamente, na busca pela orientação do Espírito Santo, claro. Quando nós não sabemos de algo, é fundamental a gente admitir a nossa limitação e procurar respostas nas Escrituras. Literaturas confiáveis, né? Que líderes cristãos maduros, confiáveis, podem ajudar a gente, nos guiar ali e indicar também esse tipo de literatura. Enfim, hoje nós enfrentamos uma influência, ou diversas influências, que podem resultar nos tipos de compromisso que ocorreram antes da história da igreja, né? Compromissos ali que eram fundamentados na doutrina dos apóstolos e que sofreram uma erosão no decorrer da história por causa justamente de um relativismo que foi sendo introduzido quanto mais a igreja ia ganhando poder e ela começou a se comprometer, não no sentido de compromisso agora, mas comprometer no sentido de foi comprometida, ela sofreu uma erosão, ela foi quebrantada, a represa começou a ter rachaduras. Essa é a história da igreja, ela foi sendo comprometida no decorrer da história várias e várias vezes. Por isso ela teve que sofrer, né, no bom sentido aqui, sofrer revoluções, sofrer reformas, sofrer perseguições das mais diversas para poder voltar para o seu caminho. E quando a gente olha para os nossos dias, a gente vive numa era de relativismo moral muito forte. E você começa a perceber que a verdade é frequentemente vista como algo subjetivo, que consegue ser moldada a qualquer que seja a circunstância, e a gente sempre interpreta a verdade de fora para dentro, nunca de dentro para fora, nunca a partir da revelação para o nosso dia a dia. É sempre assim, mas aqui na minha vida eu gosto disso daqui, eu gosto dessa visão de mundo, eu me identifico mais com esses valores, com essa linha política, eu me identifico mais com essa visão humanista de mundo, eu me identifico mais com essa visão secular de mundo. Não, eu sou uma pessoa que eu cresci na igreja, então os meus valores fundamentais são de acordo com toda a tradição aqui da minha igreja e eu vou impor isso dentro da Bíblia. Seja de que lado for, esse relativismo da verdade é muito perigoso. E a pressão para a gente se conformar com as normas sociais, mesmo quando elas contradizem diretamente os ensinos bíblicos, nunca foi tão forte. E aí a gente começa a parar para pensar na era digital que nós vivemos, que trouxe um fluxo constante de informações, de globalização das ideias. E essas ideias nem sempre são filtradas, né, ou nem sempre são verdadeiras. E isso tudo exige da gente um discernimento ainda maior para a gente não se desviar do caminho correto. E para fortalecer o nosso discernimento é essencial dedicarmos tempo. Tempo para quê? Para leitura, para meditação nas Escrituras, para participar ativamente da vida da igreja, de uma igreja saudável que valoriza o ensino das Escrituras, né? Não uma igreja que simplesmente se reúne como uma concessão social, para estar junto ali, simplesmente como um grupinho de amizade, mas para manter uma vida de oração vigorosa, de reflexão, de ensino, de exortação da palavra de Deus e pedir a Deus sabedoria e compreensão para ter esse discernimento. Além disso, a gente deve também estar sempre alertas às sutilezas com que as mensagens do mundo tentam se infiltrar no nosso entendimento do que é a verdade. Isso é muito importante, porque o mundo sempre vai vir de forma sutil,
Nunca vai ser uma mentira deslavada que você reconhece na hora que é o engano. Vai ser sempre de forma subliminar, sempre tentando distorcer e relativizar uma coisa aqui, outra ali. Foi isso que Satanás, a serpente, fez lá com Adão e Eva. E a mesma coisa que ele faz hoje, através de outros caminhos e outras táticas. Em João 17, versos 15 a 17, Jesus ele ora ao seu Pai, ele ora a Deus, pedindo proteção para os seus discípulos contra o mal desse mundo, contra as coisas que o mundo poderia causar contra os seus discípulos, os seus seguidores. E ele destaca exatamente a palavra de Deus como a verdade que o santifica, né? Ele diz, santifica-os na tua palavra, que é a verdade. Já lá em Atos, capítulo 20, verso 32, Paulo, ao se despedir dos anciãos, dos líderes ali da igreja de Éfeso, ele confia a eles justamente a palavra da graça de Deus. E Paulo diz que aquela palavra era capaz de edificar, de garantir uma herança entre todos aqueles que estavam sendo santificados. Então, a grande garantia que aqueles líderes e que a igreja como um todo tinha era a palavra de Deus. Nesses dois trechos que você pode ler aí na sua Bíblia, quando você tiver um pouquinho mais de tempo para refletir, você vai perceber que os dois ali, eles sublinham a importância da palavra de Deus como esse escudo contra as armadilhas e contra os enganos de Satanás. Só que nesse contexto a gente acaba enfrentando um certo dilema. Existem partes da Bíblia que são mais inspiradas do que as outras. Será que são partes mais importantes aqui, como Daniel, Apocalipse, os Evangelhos, e tem partes como Levíticos, Números, Cantares, Eclesiastes, Lamentações, Judas, sei lá. Será que existem partes mais importantes do que outras na Bíblia? Será que as inspirações, os graus de inspiração são diferentes? Como é que a gente lida com passagens que não fazem sentido para nós ou que até parecem irrelevantes, né? Parece não ter nenhuma importância na nossa vida cotidiana? É um texto tão antigo, é algo de tanto tempo atrás, e a resposta não poderia ser mais clara. Paulo fala lá em Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus e, portanto, é útil para ensinar, para repreender e para corrigir, instruindo cada um na justiça, para que a gente seja preparado para realizar as obras que Deus preparou para nós. Você pode conferir esse texto lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Só que é crucial a gente abordar a Bíblia com um coração aberto. Ter uma mente que deseje ser tocada, inspirada, iluminada, de fato, pelo Espírito Santo. Por isso a gente deve buscar a orientação dele, porque ele inspirou a mensagem bíblica e ele pode nos iluminar para fazer a gente entender a sua mensagem em toda a sua profundidade, em toda a sua aplicabilidade. Portanto, quando a gente se deparar com trechos difíceis ou aparentemente irrelevantes, são exatamente oportunidades para a gente mergulhar ainda mais fundo em estudo, em oração e depender de Deus, depender do Espírito Santo, para poder se aprofundar ainda mais no conhecimento da vontade do nosso Deus. A história, o contexto cultural, a linguagem da época em que foi escrita, tudo isso ajuda a gente a lançar mais luz sobre esses trechos, né, tornando eles relevantes, significativos para nós hoje. Então, busque também um dicionário bíblico, um comentário bíblico. E uma dica aqui, tá bom? Se você entrar no nosso canal e lá na seção de playlists, você vai encontrar, e na descrição desse vídeo também você vai encontrar o nosso curso de interpretação bíblica, dicas valiosíssimas, ferramentas incríveis para levar o seu estudo da Bíblia para um outro nível. Então não perca a oportunidade, curso totalmente gratuito. No final eu não tento vender nada, é pura e simplesmente para te ajudar e para elevar a sua devocional, para que você possa conhecer mais a palavra de Deus e ter um relacionamento mais profundo com ele. Agora, quanto ao fato da Bíblia ser um produto tanto divino quanto humano, né? Ele ao mesmo tempo tem a inspiração que vem direto de Deus, mas ao mesmo tempo passa por um filtro, digamos assim, por um contexto de um ser humano, né? O autor bíblico ali daquele livro, daquele capítulo, enfim, que está num contexto histórico, numa época, numa geografia específica, lidando com uma cultura específica, dentro de políticas e contextos culturais e tudo mais. Como é que a gente lida com essa tensão entre a Bíblia ser um livro tanto divino quanto humano? Tem gente que gosta de super enfatizar o fato de que ela é meramente divina, portanto é algo inalcançável para o nosso entendimento. Outros falam, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela é só simplesmente um relato de pessoas que tiveram uma experiência religiosa. Portanto, você não deve levar tudo muito a sério. E a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de abordagem. Porque nessa tensão entre divino e humano é que reside toda a beleza e toda a profundidade das Escrituras.
É justamente através do texto bíblico que a gente vai vendo ali como é que Deus ele vai se comunicando e comunicando a sua vontade, né, a sua verdade eterna, por meio da história, por meio dos séculos, dos milênios, né, através de linguagens diferentes, de culturas diferentes, de experiências humanas diferentes. E essa dualidade, ou seja, essa tensão entre a Bíblia ser tanto divina quanto humana, ela não diminui em nada a inspiração divina, como muitos às vezes tentam pintar. Né? Não, então o ser humano tem uma certa participação, então a Bíblia não é autoritativa, ela não tem ali todo o seu brilho como inspiração divina, e é justamente o contrário, porque esse aspecto dela realça a maneira como é que Deus ele escolheu se revelar para nós, através de um diálogo vivo que atravessa os séculos da história. Portanto, pessoal, quando você se aproximar da Bíblia, faça isso com humildade, com a disposição para aprender, porque ela é justamente a ferramenta necessária para te proteger dos enganos de Satanás que estão cada vez mais abundantes, cada vez mais frequentes ao nosso redor. Que você possa buscar entender a verdade bíblica com a ajuda do Espírito Santo, permita que a Bíblia, que a verdade que você encontrar ali molde a sua vida e molde também as suas escolhas, as suas decisões ao longo da sua caminhada com Deus. O caminho, né, Provérbios vai dizer, que muitas vezes parece certo, parece correto para o homem, pode, na verdade, conduzir a gente à destruição. Lá no livro dos Juízes, que narra as histórias ali do povo de Israel se assentando na terra prometida, especialmente lá no capítulo 21, verso 25, mostra para a gente um tempo que não havia um rei, não havia um líder em Israel, e cada um, todos eles, faziam o que era bem aos seus próprios olhos, faziam o que eles bem entendiam. Eles agiam de acordo com a sua própria vontade e julgavam de acordo com o seu próprio coração, sem nenhum contexto mais profundo de revelação ou de aprofundamento na palavra revelada de Deus até então, né? Na lei que Moisés havia recebido da parte de Deus e por aí vai. Já Isaías 53, verso 6, revela pra gente que nós, assim como as ovelhas, muitas vezes nos desviamos e seguimos o nosso próprio caminho. E com isso a gente se perde nas nossas escolhas, se perde na nossa jornada. Quando a gente analisa esses versos em conjunto, né, eles ajudam a gente a desvendar justamente qual que é a estratégia sutil de Satanás. É seduzir, é trazer ali com uma certa astúcia uma estratégia que faça a humanidade seguir caminhos que muitas vezes são os caminhos que o próprio coração da humanidade desejam. Só que esses caminhos, essas jornadas, elas acabam se desviando dos princípios divinos. E Satanás deseja incentivar os nossos desejos, porque os nossos desejos eles são pecaminosos. O coração do homem é enganoso e desesperadoramente corrupto, é o que a Bíblia fala pra gente. Então a gente sempre vai querer as coisas da carne. E Satanás nada mais faz do que utilizar ali o seu engano para poder alimentar os nossos próprios desejos. E esses caminhos, eles parecem certos, eles parecem bons porque nos fazem se sentir bem, mas eles estão repletos de enganos e no final, quem sabe até a própria morte. Mas por que a mente humana, por si só, ela é incapaz de descobrir a verdade divina? Por que através do desejo do meu coração eu não consigo fazer a vontade de Deus? E a resposta, ela reside justamente no fato de que as nossas percepções, a nossa leitura do mundo é muito limitada por causa da queda, por causa da influência do pecado na nossa vida, porque nós nascemos corrompidos pelo pecado que herdamos de Adão. Por isso o nosso entendimento ele é completamente falho, a gente é cego, né? Paulo vai falar que o príncipe desse mundo nos cegou, nos deixou sem conseguir ver as coisas. Por isso a nossa vontade ela é facilmente seduzida por aquilo que é gratificante imediatamente, que tem consequências rápidas e saborosas, né? Que traz de fato ali uma gratificação imediata. Nós vivemos a era do fast food, a era do Twitter de 240 caracteres, a gente quer tudo rápido, a gente quer tudo para ontem, a gente não tem mais paciência e a gente só vai degradando a nossa mente, né? Sem o auxílio do Espírito Santo, ou seja, se baseando na nossa própria carne, na nossa própria vontade, no nosso próprio intelecto, nós somos completamente incapazes de discernirmos a verdade divina, porque essa verdade ela transcende a lógica humana, ela transcende o conhecimento sensorial, ou seja, aquilo que eu sinto, aquilo que eu toco, aquilo que eu vejo, vai muito além. É uma verdade revelada que está oculta para aquilo que a carne deseja. Paulo vai falar isso, né? As coisas do Espírito só podem ser discernidas pelo Espírito, a carne não consegue entendê-las. Só que, por outro lado,
o nosso intelecto, a nossa razão, a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, tem sim um papel fundamental em ajudar a gente a compreender a revelação divina. Deus, ele não nos chama para uma fé cega, ele chama a gente para uma fé informada, racional, alimentada, uma fé que toma decisão baseado em fatos, baseado em provas. A razão, então, né, a nossa capacidade de raciocinar, ela permite sim que a gente possa fazer o quê? Investigar as Escrituras, ponderar sobre os ensinamentos que a Bíblia nos traz e aplicar sim os princípios que a Bíblia carrega na nossa vida. E quando a gente usa a Bíblia, a palavra de Deus, sob a orientação do Espírito Santo, clamando ao Espírito Santo que nos ajude a entender, o Espírito Santo vai domar a nossa razão e nos dar a capacidade, pelo Espírito, né, de transformar a nossa razão numa ferramenta poderosa na busca pela verdade. Então, como é que nós podemos nos proteger dos enganos, das tentativas de Satanás de fazer a gente se desviar da vontade de Deus e podermos então crescer no nosso entendimento da verdade divina? E aqui vão algumas ponderações básicas. Primeiro, a gente deve buscar a orientação do Espírito Santo em todas as nossas leituras, todos os nossos estudos da Bíblia, até quando vamos ler livros extrabíblicos, né? Livros de autores, de teólogos, de pastores, que são importantes, são ferramentas excelentes, ajudam a gente a aprender bastante coisa, mas até isso devemos ler com esse olho crítico da razão e da inspiração, da iluminação do Espírito Santo, sempre clamando a Ele que nos dê discernimento. Um outro ponto é que quando a gente aplica a nossa razão, a nossa lógica para investigar as Escrituras, sempre dispostos ali a sermos corrigidos, a sermos ensinados por Deus, com certeza nós temos muito mais a crescer. Então, faça isso, permita que o Espírito Santo guie você nos seus estudos e busque sempre aprender, busque sempre expandir a sua mente para ter capacidade cada vez maior de compreender as verdades de Deus. Não seja preguiçoso, não deixe se moldar por essa era totalmente rápida, efêmera, instantânea, certo? Eu tento, por exemplo, fazer vídeos rápidos aqui de 5, 6, 7 minutos, mas isso, gente, isso não é nada, isso não substitui a sua devocional com Deus. O seu momento ali de ler, refletir, ponderar, aplicar as verdades que você aprende na sua vida. Então, veja, essa jornada em busca da verdade, ela é, claro, obviamente, desafiadora. A gente vive numa era que é absurdamente opressora em termos de tempo, de demandas e tudo mais, mas essa atividade, eu te garanto, é incrivelmente recompensadora. Então que você, que eu, possamos sempre nos lembrar de pedir a sabedoria de Deus, pedir a sabedoria e a presença do Espírito Santo na nossa vida, porque Ele generosamente dá isso para nós, basta pedirmos. A gente deve buscar o auxílio do Espírito Santo em cada passo do nosso caminho. A cegueira espiritual, ela é usada na Bíblia pelos autores ali como uma metáfora, como uma ilustração ali, uma imagem bastante poderosa, né, para poder descrever a incapacidade que nós, como seres humanos pecadores, temos de perceber ou de compreender a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo vai dizer, olha, a carne humana, ela não é capaz de compreender as coisas humanas, porque as coisas espirituais só são discernidas pelo Espírito Santo. Só que o que exatamente causa essa cegueira em nós? E, mais importante, como é que nós podemos abrir os nossos olhos para percebermos, enxergarmos a verdade divina? Primeiramente, segundo Paulo, aqui em 2 Coríntios 4, nossos olhos eles são cegados pelo Deus deste século. E essa, obviamente, é uma clara referência a Satanás, suas táticas de engano, as suas estratégias ali de nos desviar do foco, do caminho. E essa cegueira espiritual ela ocorre quando a gente permite que essas mentiras, essas distrações e os apelos do mundo, né, as paixões desse mundo, as ofertas de entretenimento, de uma vida desregrada, né, ou até uma vida regrada, mas com um foco tão afixado em coisas irrelevantes e não eternas, que a gente acaba perdendo o senso de prioridade e com isso a gente se obscurece na nossa visão da verdade, do amor de Deus. Pode ser, por exemplo, o materialismo. O que é o materialismo? É o fato de você simplesmente querer ajuntar posses aqui nesse mundo, tudo que é material, tudo que é comprável, tudo ali que tem esse valor efêmero de você ir lá trabalhar, comprar, mas acaba passando ali. Ou pode ser o relativismo moral. O que é o relativismo moral? Ah, todo mundo está fazendo, então qual que é o problema? Ah, isso não deve ser tão errado assim. Ah, tudo bem que a Bíblia fala que isso aqui é errado, mas esse texto aqui é de tantos anos atrás, hoje o mundo é moderno, e a gente vai relativizando as coisas, ou seja,
tornando tudo algo que não tem um contexto sólido na palavra de Deus. Ou pode ser também a indiferença espiritual que gradualmente vai desviando a gente da luz, né? A gente vai se tornando cada vez mais apático com a relação que nós temos com Deus, buscando a Ele cada vez menos. A vida é tão corrida, tudo é tão estressado, a gente mal tem tempo para fazer um café da manhã decente, quanto mais para estudar a Bíblia. E com isso a gente vai ficando cada vez mais indiferente quanto às coisas de Deus. Então, como é que esses olhos que nós temos, que estão tão fechados pelo Deus desse mundo, pelo contexto do reino que nós vivemos, que não é o reino de Deus, podem ser abertos para enxergarmos espiritualmente as coisas do reino de Deus? E Paulo, mais uma vez, ele oferece para a gente a resposta. É somente através da luz do Evangelho de Cristo. É somente quando a gente se volta para Jesus e permite que a sua luz invada a nossa escuridão que a cegueira espiritual vai começar a ser dissipada. Nós precisamos de lentes de contato, nós precisamos de uma cirurgia ocular, precisamos de lentes, óculos diferenciados pelo Espírito Santo para enxergarmos as coisas que o Espírito deseja nos revelar. E esse é o brilho do conhecimento da glória de Deus, que reflete através da vida de Cristo, da face de Cristo, uma luz que ilumina nossa mente, o nosso coração. Quando nós olhamos o Evangelho de Jesus Cristo, ele vai lançar luz sobre todas as verdades bíblicas, sobre todas as nossas deficiências, sobre tudo aquilo que nos afasta do Pai. Então, assim, falando em termos mais práticos, abrir os nossos olhos espirituais significa dedicar tempo para conhecer Deus através da forma como ele escolheu se revelar, que é as Escrituras. E com isso a gente deve orar pedindo discernimento, a gente deve estar aberto às orientações, às atuações do Espírito Santo nas nossas vidas. Significa também estarmos em comunidade com outros crentes que desejam a mesma coisa, que têm as mesmas prioridades, onde a gente pode ali encorajar uns aos outros a permanecermos focados na verdade de Deus. Um exemplo prático disso pode ser, por exemplo, estabelecer um tempo diário de estudo da Bíblia, de meditação, né? Separar ali na sua agenda, na sua dinâmica diária, um tempo especial dedicado, sólido, para estar com Deus e nada mais. Para ler a sua Bíblia, para refletir, para estudar. Não importa o tempo, separe alguma coisa. Comece pequeno. Não, eu não consigo porque eu não tenho muito tempo. É 15 minutos que você tem? É 10 minutos que você tem? Faça esse tempo valer, para você tomar gosto e permitir que o Espírito Santo tenha uma brecha para ir atuando na sua vida de alguma forma. Talvez dedicar ali um tempo no final de semana para estar em comunidade, não só na igreja, mas abrir um pequeno grupo na sua casa, disponibilizar a sala da sua casa para receber pessoas, para juntos terem esse tempo de meditação. Quando a gente não entende alguma coisa, ao invés da gente ignorar, nós precisamos buscar a orientação do Espírito Santo. E talvez até buscar o conselho desses cristãos mais maduros na fé, um pastor, um líder, alguém estudioso ali da palavra de Deus que possa te ajudar a esclarecer outras coisas. Por isso é importante estarmos todos em comunidade. A verdade é que todos nós enfrentamos momentos de cegueira espiritual na nossa jornada. Só que a boa notícia é que nós não precisamos permanecer nessa condição, porque a luz de Cristo está disponível para todos nós. Ela está pronta para iluminar as partes mais escuras das nossas vidas. O quadrilátero wesleyano, que é isso? Que coisa maluca, isso é um sabor de pizza, né, de sorvete? O que é um quadrilátero wesleyano? Isso nada mais é do que o nome dado em homenagem ao teólogo John Wesley. Se você é adventista, você vai descobrir, estudando a história do adventismo, que a gente tem uma bagagem, a gente tem uma referência muito forte no wesleyanismo, ou seja, no metodismo. A escritora que mais abençoou a nossa igreja, né, com o seu dom profético ali, de discernimento e tudo mais, Ellen White, ela era metodista, ela aprendeu muito ali com o John Wesley, com a teologia metodista, que tinha um foco ali de santidade, de dedicação ali às coisas de Deus. E esse teólogo, John Wesley, né, que é o fundador desse movimento chamado de metodismo, que influenciou bastante a gente, ele tem esse conceito do seu quadrilátero do que é a verdade. Ou seja, o que é isso no final das contas? É a sugestão de que a verdade cristã ela pode ser discernida através de 4 fontes. Então, como é que a gente decide, a gente discerne aquilo que é verdade dentro do contexto cristão? Primeiro, Escritura. A inspiração da palavra de Deus tal qual a gente encontra na Bíblia. Segundo, tradição. E o que a gente fala aqui de tradição? Tradição é a forma como, ao longo da história, cristãos piedosos, os discípulos, apóstolos, os seus seguidores, e no decorrer da história, as pessoas dedicadas, piedosas a Deus, elas foram interpretando e passando esse conhecimento de geração em geração. Então, esse é um segundo ponto.
Um terceiro ponto é a razão, é o nosso conhecimento, o nosso discernimento, a forma de raciocinar e, por fim, a experiência, a forma como a gente observa as coisas no dia a dia, na prática, as aplicações, como é que isso se mostra no mundo real. E a partir desses 4 pontos, tanto católicos quanto protestantes, mesmo sem perceber, eles praticam esse método de discernimento. Só que existem algumas diferenças cruciais nessas abordagens. Por quê? Para os protestantes, a escritura ela tem um papel primordial, ou seja, ela é o grau de excelência, ela é a régua final e definitiva ali, ou seja, ela é o teste final para todas as outras fontes. E por isso, tudo deve ser julgado a partir das Escrituras e das Escrituras. Somente, esse foi o lema principal da Reforma, né? Sola Escritura, somente a Escritura tem primazia acima de todas as coisas. Já a Igreja Católica, né? Ela acaba enxergando a tradição da Igreja, que é importante, mas veja só, eles destacam ela como tendo uma autoridade ali, igual ou, em alguns casos, até superior às Escrituras. Então não é simplesmente aquilo que foi revelado, mas o entendimento da Igreja, do magistério, é tão importante quanto a revelação divina, ou às vezes até suplantando. Ou seja, a Igreja decidiu aqui um entendimento, e mesmo que a gente não encaixe isso na Escritura, mas a gente vai se sobrepor porque a tradição aqui, o conselho da Igreja, decidiu que assim será. No 4º, 5º e 6º séculos, um dos impulsos ali para mudanças sutis que foram acontecendo ali na doutrina da Igreja foi o avanço missionário, a expansão da mensagem cristã. E a Igreja em geral, e aqui eu não estou falando de denominação específica, mas a Igreja, como ela se situa dentro da história, ela estava ali tentando procurar como alcançar as pessoas no encontro ali, no contexto onde elas estavam. Encontrar as pessoas onde elas estavam, dentro do seu contexto, dentro da sua cultura. Então, esse é um princípio bíblico, em certo contexto, né? O próprio Jesus, o próprio Deus, ao longo da história bíblica, ele encontra as pessoas onde elas estão, dentro das suas limitações, dentro da sua história, dentro da sua realidade. Só que, no entanto, essa abordagem ela acabou trazendo consigo um perigo significativo. Não por causa de que é uma ferramenta divina, mas por causa que nós, seres humanos, muitas vezes fazemos isso de forma equivocada. E o que começou a acontecer? A verdade central do cristianismo ela começou a ser diluída, relativizada para poder acomodar crenças e práticas pagãs na esperança de tornar o cristianismo mais palatável, mais agradável para aqueles que estavam aceitando participar da igreja em termos gerais. Mas qual que é o perigo da gente encontrar as pessoas onde elas estão, tendo isso como uma ferramenta definitiva, sem nenhum outro parâmetro? Embora seja essencial para o evangelismo, a gente comunicar o evangelho, a mensagem da palavra de Deus, de uma maneira que faça sentido culturalmente, contextualmente, com a nossa época, né, o nosso século, com o conceito das pessoas, algo que de fato ressoe, encontre ali um entendimento natural das pessoas, a gente nunca deve comprometer o que é essencial e central na verdade do evangelho. Diluir a doutrina pode levar ali, né, a um entendimento distorcido de quem é Deus, do que ele espera de nós, do que ele quer fazer em nós, que é o conceito de redenção, de salvação, né, o que de fato está em jogo. Pode acabar afastando as pessoas da verdadeira essência do cristianismo, né, que é a conversão, que é a transformação legítima. Muitas vezes a gente acaba transformando simplesmente numa ONG que busca simplesmente fazer beneficência social, que é importante para o cristão, né, como a gente viu na lição anterior, mas transformar em algo que tem a ver só com isso. Então, como é que nós podemos navegar por esse equilíbrio tão delicado? Primeiro, a gente deve manter a Escritura no centro da nossa fé e prática. Sola Escritura, somente a Escritura é o nosso grau final de fé. Isso inclui, inclusive, o dom de profecia que a Igreja Adventista, por exemplo, recebeu através de Ellen White, né? A Escritura, a Bíblia, ainda está acima da revelação de Ellen White. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes a gente acaba colocando os seus escritos em pé de igualdade ou acima até, como se Deus desejasse isso. E ela mesma falou várias vezes, não, a Bíblia vem em primeiro lugar. Ela é apenas uma luz melhor apontando para as Escrituras. E esse é um engano muito comum que as pessoas às vezes fazem, utilizando esses recursos que Deus nos abençoou com eles, para ser uma bênção na nossa vida.
Então a gente deve permitir que a Bíblia seja de fato aquilo que vai formar a nossa tradição, que vai guiar a nossa razão e que vai nos ajudar a ter uma experiência muito mais sólida. E não o contrário, não deixar que a nossa experiência, os nossos contextos, os nossos raciocínios, aquilo que a gente viveu, a tradição que a gente acumulou, molde e transforme a Bíblia. Uma segunda coisa é que a gente deve ser muito cuidadoso para não sacrificar a verdade em nome da relevância cultural. Isso é muito perigoso. Não podemos sacrificar a essência do evangelho simplesmente para uma contextualização. O que é essencial deve ser permanecer como algo essencial. E terceiro, a gente tem que estar dispostos ali o tempo todo a sermos guiados pelo Espírito Santo. Aquele que inspirou a palavra de Deus é aquele que nos ajuda a ter sabedoria e discernimento para entender e compreender a palavra de Deus. E aí, o que você acha? Como é que nós podemos aplicar esses princípios na nossa jornada de fé hoje? Deixa a sua opinião, as suas reflexões aqui no comentário e não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda demais o nosso canal. Se você ainda não está inscrito aqui com a gente nesse canal, considere também se inscrever e compartilhe esse vídeo com outros amigos que também podem se beneficiar dessa reflexão, dessa discussão. E até a próxima. Que nós possamos sempre buscar a verdade com corações abertos e mentes atentas. A gente se vê amanhã para uma nova lição, para um novo assunto girando em torno aqui dessa série mais ampla que é o Grande Conflito. Um abraço e eu te vejo lá. Tchau, tchau.